da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta nossa página e clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O tema diversidade e inclusão é uma pauta que a cada dia surpreende pelas demandas. A ausência de políticas públicas de Estado, de fato eficazes, no que se refere à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação no seio produtivo da sociedade, se revela em pequenos detalhes do cotidiano, como uma calçada acessível para cadeirantes, ou um sinal de travessia sonoro para pedestres com deficiência visual. Essa triste realidade levou a questão da inclusão para dentro das empresas, que, afinal das contas, são constituídas por pessoas, que, ao final das contas, podem ter familiares excluídos do meio produtivo por alguma deficiência, o que, ao final das contas, se não for assim, por certo conhecem alguém próximo que sofre com algum tipo de preconceito ou exclusão por conta das suas limitações. Embora não existam leis que imponham a contratação de pessoas com limitações físicas e funcionais, a extensão desse desafio, como dissemos agora no início do programa, se agiganta diante de nós quando se trata da inclusão de pessoas com alguma deficiência intelectual ou neurodiversas, por exemplo, pessoas acometidas pelo transtorno do espectro autista. Mesmo assim, algumas empresas decidiram encarar este complexo desafio, optando por buscar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Para tratar deste tema, e mais do que isso, contar a experiência prática de sua empresa, comentar a determinação que se exige diante deste desafio, o Comunicação SA recebe Eliane Demitri, gerente de RH da SAP Brasil. Eliane, obrigado por estar conosco neste Comunicação SA. Obrigada a você, Marco, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. Eliane, o transtorno do espectro autista, ou TEA, né, como é mais conhecido, ele atinge de 1% a 2% da população mundial, e no Brasil estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas somente no estado de São Paulo. São mais de 300 ocorrências. A SAP tem um projeto que foi lançado, se me corrija a data, entre 2015 e 2016, que é um programa, o Autism at Work, que visa fazer a inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, detalhasse um pouco como que funciona e como vem se desenvolvendo desde 2016 esse programa na SAP Global. Ok, Marco. Bom, como você comentou, no Brasil a gente considera a data de 2015, né? Porque foi quando nós abrimos processo seletivo, né? E começamos, então, a fazer entrevistas com pessoas dentro do espectro do autismo. Mas o programa na SAP, globalmente, ele já existe desde 2013. Ele foi lançado oficialmente, né, na Alemanha, em alguns países também fora do Brasil, em 2013. E desde então nós fazemos divulgações e tivemos que também conhecer mais o programa aqui no Brasil e para poder começar a contratar as pessoas. Nesse momento, e também em 2015, foi quando um dos maiores parceiros da SAP na época de implementação, que é a Specialisterne, é uma organização sem fins lucrativos, ela veio para o Brasil nessa época e nos apoiou nessa contratação e também na adaptação das pessoas, na integração, no desenvolvimento delas, né? Então, por isso que a gente coloca como um marco aí para a SAP Brasil ano 2015, como você falou, entre 2015 e 2016. Então, nós abrimos algumas vagas, né? Algumas vagas muito focadas em reconhecimento de padrões, áreas mais técnicas, vamos chamar assim, que a gente acreditava naquele momento que as pessoas teriam uma identificação maior com essas posições ou que teriam mais habilidades para esse tipo de atividade, né? Isso
foi o início aí das nossas, vamos dizer, do programa da SAP, né? Ao longo do tempo, nós vamos percebendo que essas pessoas podem estar em várias áreas, porque essas habilidades, vamos chamar assim, tecnológicas, ou de inovação, ou de foco, né, no trabalho, elas estão presentes em várias áreas, né? Não só em áreas técnicas. Então, hoje a gente já tem, para você ter uma ideia, as pessoas trabalhando no mundo todo em mais de 20 posições, funções diferentes, né? Não só áreas técnicas, desenvolvimento de soluções, suporte a clientes, área de pré-vendas, área de soluções, né? E áreas administrativas também, né? Então, isso depende muito como eu vou dizer, das habilidades daquela pessoa, das fortalezas daquela pessoa, do que ela também escolheu como uma área de estudo, né, que ela venha a ter. Então, depende muito, a gente pode direcionar essa pessoa hoje para qualquer área da SAP, obedecendo, claro, algumas questões importantes práticas, né? Se algumas atividades, elas são muito desafiadoras para uma pessoa com autismo e a gente não, vai além do que elas poderiam entregar, pelo menos inicialmente, né? Algumas habilidades, elas com certeza podem desenvolver e isso é muito individual, muito individual. Então, assim, quando você perguntou de desafios, né, eu acho que lá, desde então, eu acho que o nosso maior desafio na época foi quebrar esse paradigma, né, principalmente a partir dos gestores, né, os gestores que são as pessoas que contratam de fato, e os times, né, que também precisam apoiar a integração e o desenvolvimento dessas pessoas. Então, nosso maior desafio foi e sempre envolver o gestor nessa causa e prover esses gestores de informação, né, cada vez mais, para que eles se sintam confortáveis de que eles têm possibilidade de contratar e que eles terão todo o apoio para a contratação e para o desenvolvimento dessas pessoas, né? A gente não vai contratar enfim, ajudar na contratação e eles vão ter somente eles que seguirem com essa jornada. Não, nós estamos tentando uma rede de apoio que nós chamamos, que é desde a... Tá? Desculpe, pode concluir. Não, eu ia falar que desde da Especialisterne, que é essa empresa que nos apoia, quanto a área de recursos humanos e pessoas, como que a gente chama o papel de um buddy, né, que é um colega que vai apoiar nas atividades, e mentores também dentro da organização. Uhum. O convívio com... não vamos falar necessariamente no mercado de trabalho, mas o convívio social com pessoas com autismo, ele é um convívio dificultado pelo próprio comportamento e muito marcado também por questões preconceituais. Como que a empresa preparou o seu quadro funcional para um convívio, vamos chamar, deste diferente que estava chegando no seu ambiente de trabalho? Houve, de fato, algum trabalho que antecedeu a isso, de preparação, enfim? Houve sim. Além desses trabalhos, eu vou dizer assim, através da comunicação, né, do que é o programa, quais seriam as possíveis dificuldades, né, qual o interesse da empresa e por quê, e muito linkado à estratégia, né, da questão de inovação, da questão de inclusão de pessoas que pensam ou que agem de forma diferente, né, além de todo esse processo de comunicação, que é feito tanto por jornais, nossos jornais internos, hoje em dia, né, nós temos aí muitos meios de comunicação interna, também por workshops que nós fazíamos aos gerentes e aos funcionários. Mas, além disso, a gente vai muito pontual. Então, se eu tenho um gerente que ele tem uma possibilidade de contratar uma pessoa pelas atividades daquela área, nós, então, fazemos o que a gente chama de sensibilização. Então, a gente vai conversar com esse gestor, apresenta o programa para ele, mostro quais são, o que é, de fato, né, uma pessoa com TEA, e a partir do momento que ele apresenta uma descrição de cargo, de atividades e tudo mais, a gente vai atrás de uma pessoa, ou um ou dois candidatos, normalmente eu já digo, a expectativa já é assim, vou te apresentar um candidato, não é que a gente vai te apresentar três, né? A gente vai te apresentar um candidato. E aí, essa entrevista ela é apoiada. Então, a gente, antes de entrar na entrevista, a gente também vai direcioná-lo a como fazer as perguntas, o que ele pode esperar dessa entrevista, né? E junto com uma pessoa de recursos humanos, normalmente sou eu, ou uma pessoa da área de recrutamento,
e ao apoio, por exemplo, da Specialisterne, que muitas vezes é a empresa que nos apresenta esse candidato. Normalmente o que acontece, eu não sei te dizer por quê, mas existe um encantamento ali desse gestor com essa pessoa, com o que ela traz, com o programa, e isso já temos aí 50% vamos chamar assim, né, desse desafio conquistado. Quando ele escolhe essa pessoa e diz que ele vai entrar nessa jornada com a gente vai preparar o time dele. Então, a gente vai conversar com o time do mesmo jeito, apresentar o programa, e o time e quem tiver, por exemplo, relacionamento muito próximo com essa pessoa no dia a dia. Né? Não vamos trabalhar todo mundo, mas aquelas pessoas que estão mais próximas. Já escolhemos um buddy, nós chamamos, que é uma figura de uma pessoa que está na área, que vai ser uma pessoa de referência para ele ou para ela, né? Durante o dia a dia. E, além disso, deixar muito tranquilo, tanto o time, o buddy, quanto o gestor, de que ele tem um tutor dentro da Specialisterne que vai acompanhá-lo. No primeira semana são todos os dias, depois é semanal, depois passa quinzenal, depois passa mensal, durante um período de 6 meses. Antigamente era 1 ano, agora a gente diminuiu para 6 meses. E na medida em que essa pessoa precisa, ou o gestor ou a equipe precisam, a gente também oferece esse suporte de profissionais especializados. Então, a gente chama que essa rede de apoio ela vai estar o tempo todo ali a serviço do gestor e do time. Depende muito da situação. Eliane, você, na sua fala, disse quando existe, a gente identifica a possibilidade de contratação por parte de um gestor. Como que vocês identificam essa possibilidade? Ele se manifesta nessa direção, ou vocês, por uma análise de contexto, vocês identificam que ali caberia uma contratação de um autista? Como que funciona isso? Das duas formas. Eu já tive gestor vindo nos procurar para conhecer o programa, né? Inclusive com baixa expectativa, mas queria conhecer e viu uma oportunidade e contratou, né? E o outro lado seria nós identificarmos dentro das vagas que nós temos que ali é possível uma pessoa que esteja dentro do espectro do autismo, e a gente vai buscar, então, uma pessoa com alguns conhecimentos, enfim, né, com uma parte, ou uma grande parte aí dos conhecimentos, da formação e tudo mais. Na maioria das vezes, esses profissionais ou estudantes, porque aí também uma das coisas que a gente encontrou, Marco, foi uma possibilidade dessas pessoas entrarem através do nosso programa de estágio, né? Porque durante o programa de estágio já é um programa de formação por natureza, né? Isso, acho que muitas vezes o receio do gestor, se vai dar certo ou não, o programa de estágio é justamente para isso também, e depois tem a possibilidade dele ser contratado, seja após os anos de formação, quanto depois, né? Então, existe também essa possibilidade de entrada ou de um profissional formado, que na maioria das vezes, não é uma regra, mas uma grande maioria não tem experiência profissional. Por isso que o programa de estágio ele é uma porta de entrada muito interessante, né? Porque ele tem esse período de experiência e é uma possibilidade maior de ser efetivado, né? Seja naquela área ou em outra área também. Isso acontece dentro da SAP. Muito bem, estou conversando com a Eliane Dimitri, que é gerente de recursos humanos da SAP Brasil. Falamos sobre o projeto de inclusão de autistas por parte da SAP. Eliane, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade desse Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place.
I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And the stars right now, the stars right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA. Hoje eu converso com Eliane Dimitri, que é gerente de recursos humanos da SAP Brasil. Falamos sobre o programa Autism at Work, um programa desenvolvido pela SAP entre 2015 e 2016 e que tem como propósito a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. No Brasil, desde quando, Eliane, o programa está implementado? Desde 2015. 2015, tá. Eliane, que o autismo é considerado um espectro justamente pelo fato de se tratar de diferentes níveis, se manifestar em diferentes níveis, né? De qual autismo nós estamos falando quando abordamos o programa de vocês, o Autism at Work? Qual é o perfil que vocês atuam? Então, pelo que nós sabemos, né, o espectro ele pode estar desde uma ponta, né, as pessoas que têm um autismo mais severo, né, ou moderado, ou então na outra ponta mais leve, né? Então, nós estamos falando de que nós contratamos pessoas dentro do espectro mais leve, né, da deficiência, enfim, da diferença aí neurodiversa, quando eles têm já uma possibilidade, né, de se engajarem, de iniciarem aí um trabalho profissional, né? Então, é esse público que a gente trabalha normalmente na faixa do leve do espectro, tá? E para identificar esse público, então, vocês se valem da assessoria, vamos chamar assim, de algumas instituições. Com quais vocês trabalham e como é que é feita essa relação? No Brasil, a gente trabalha com a Specialisterne, que está também já instalada no Brasil desde essa época de 2015, mas nós já trabalhávamos com eles antes, mesmo quando não tinham ainda o escritório no Brasil, com a Specialisterne da Espanha, né, que já nos apoiava na contratação de pessoas no Brasil. Então, eles identificam um profissional que eles tenham feito ou vão fazer uma formação que eles chamam de sociolaboral, né? Então, é também uma formação sociolaboral e técnica, eles também dão uma formação técnica de mais ou menos 3 meses, é como eles trabalham aqui no Brasil, e durante esse período eles também identificam quais as habilidades mais fortes dessa pessoa. Então, eles já direcionam, ou, por exemplo, para uma área técnica, uma atividade mais administrativa, né? Enfim, quais as fortalezas aí que a pessoa tem, isso facilita muito na avaliação deles de um profissional para indicarem para uma empresa, seja para SAP ou alguma outra empresa também que eles venham a trabalhar, né? No nosso laboratório lá no Sul, que é o nosso laboratório de desenvolvimento em São Leopoldo, pela dificuldade, né, da distância que eles estão em São Paulo e lá no Sul, eles não conseguem nos atender em relação a uma contratação. Então, o que nós fazemos? No nosso time de recrutadores, ou que nós chamamos de Talent Attraction, eles já se prepararam para essa entrevista, para essa identificação de perfil versus profissional, e já fazem a contratação direto. Porém, o que nós fazemos depois, né? Toda a parte de adaptação,
de suporte, nós estamos também nos valendo aí do serviço da Especialistere. Nós entendemos que é muito importante ter um profissional habilitado e conhecedor do tema para ajudar. Eu acho que existe mais sucesso, né, quando a gente conhece mais sobre o espectro, quais são as questões que estão focadas em comunicação e sociabilidade, né? E quais as preparações, como a gente prepara esse ambiente, como é que a gente prepara as pessoas, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter, às vezes até no ambiente físico, né? E na questão da acessibilidade das pessoas com autismo, porque a acessibilidade para as pessoas com autismo são justamente nessas questões da sociabilidade e da comunicação, né? São as questões mais importantes aí, mas também tem questões do ambiente físico, que muitas vezes é necessário, ambiente talvez com menos ruído, ou ambiente com uma luminosidade. Você não pode diminuir a luminosidade, mas muitas vezes eles têm que trabalhar de óculos escuro, outra vez com fone. Existem algumas questões que são comuns também a esses profissionais. Não para todos, mas é possível que isso exista. Uhum. Quer dizer, a porta de entrada no programa é sempre por meio da instituição, no caso de vocês, a Especialistere. No Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, sim. No Rio Grande do Sul, não necessariamente. É pelas nossas vagas mesmo, né? Nós colocamos sempre lá vagas de pessoas com deficiência de uma maneira geral, né? Porém, o nosso time de recrutadores, eles estão sempre atentos a quais deficiências ou enfim, questões que a pessoa precisaria ter uma adaptação, e se é identificado que é uma pessoa com autismo, então é direcionado para todo esse cuidado. Então acionam a mim e a minha colega do Sul, por exemplo, são os responsáveis por esse programa. A gente faz todo esse trabalho, assim, é bem individual mesmo, né? Quem é esse profissional, em quais áreas ele pode ser colocado, vamos conversar com o gestor. É um trabalho bem diferente do que a gente faz com as demais contratações, né? É bem Você, especializado, bem personalizado, eu diria, né? Aham. Agora, você, Eliane, tem formação em psicologia, é isso? Isso. E certamente você deve ter passado na sua formação, no seu período de formação, pelo tópico autismo. Do que você vivenciou antes desse projeto e depois que você se viu engajada na gestão desse projeto, alguma coisa te surpreendeu em relação ao que você conhecia do espectro? Nossa, você pegou no ponto fundamental, Marco. Me surpreendeu em tudo, todos os aspectos, porque eu me formei deixa eu fazer aqui a conta, mais de 30 anos atrás. Então, eu estudei o autismo realmente aquele severo, né? Eu não conhecia essa variação do espectro. Para mim, realmente foi novidade, não só para mim, como minhas colegas e colegas psicólogos e de recursos humanos. Nós tivemos que nos aprofundar, chamar pessoas especialistas, conversar conosco, né, para a gente entender do que nós estávamos falando, como que a gente conseguiria incluir uma pessoa com autismo. Então, com esse entendimento do espectro, das diferenças que existem, desde o tema do severo, moderado e leve, e quais são as dificuldades possíveis dessas pessoas, e que nós temos sempre que dizer, são pessoas totalmente diferentes entre elas, né? Então, a forma como uma dificuldade de comunicação e sociabilidade vai ser percebida em uma pessoa é diferente de outra, né? Então, você tem pessoas profissionais que nós trabalhamos, que são absolutamente comunicativos, eu diria, né? Não é que as pessoas são mais introvertidas necessariamente, né? O que elas têm, às vezes, dificuldade é de entender as questões da forma como nós nos comunicamos, né? Aí já entrando um pouquinho até na questão do espectro, né? Eles podem não entender mensagens dúbias, né? Algumas comentários que a gente faz, muitas vezes por metáforas. Então, esse tipo de coisa nós temos que evitar, né? Porque eles teriam que aprender, entender aquele contexto. Eles têm essa dificuldade, por exemplo, né? Então, a acessibilidade tem muito a ver com isso. E, de novo, voltando à tua pergunta, que eu estou já indo para um outro campo, mas a minha surpresa foi em todos os aspectos, né? Eu nunca imaginaria que nós poderíamos incluir uma pessoa com autismo, né? E nós nos surpreendemos conhecendo isso e conhecendo como que a gente faz para incluí-las, do que a gente precisa para incluí-las, né? Esse ponto é fundamental. Ou seja, é possível, né? É possível e a gente tem muito sucesso e eu diria que
se eu pudesse aqui falar em números de estatística, mais de 90% das pessoas, a gente tem seu índice de retenção no SAP e de sucesso, né? Mas a gente tem que sempre olhar e adaptar, né, de forma individual aquele profissional do nosso ambiente de trabalho e na atividade que ele faz. Isso é Muito bem. fundamental. Eu estou conversando com a Eliane Dimitri, que é gerente de relações humanas ou de recursos humanos na SAP Brasil. Falamos sobre o programa de inclusão de autistas no mercado de trabalho, o Autism at Work. Eliane, a gente vai para um breve intervalo e, na volta, eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os desafios. Se alguma empresa se sentir motivada para trazer para dentro do seu escopo essa causa também de inclusão do autismo no ambiente de trabalho, no ambiente social, qual que são os caminhos, os desafios que ela terá que superar. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com a última parte do nosso encontro de hoje, no Comunicação SA, em que eu converso com Eliane Dimitri, que é gerente de recursos humanos da SAP Brasil. Falamos sobre o programa de inclusão de autistas no mercado de trabalho, que a empresa já desenvolve desde 2015. Bom, experiência é que não faltam a vocês, Eliane, se bem que eu imagino que a cada dia tem um aprendizado, né, tem um novo degrau que vocês percorrem. Mas vamos imaginar aqui uma empresa que se encantou com essa causa. Muito bem, eu gostaria de ter alguma coisa parecida na minha empresa. Existe um primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? Além de, claro, ter a vontade de implementar um projeto desses, né? Começa por onde? Pela equipe? Começa por identificar uma associação, uma instituição que possa auxiliar? Qual que é o primeiro passo, Eliane? Bom, pela nossa experiência, né, pela minha experiência, eu primeiro tive que entender, né, todo esse contexto, entender o que era o autismo, né, como uma pessoa com autismo pode, né, entrar iniciar uma atividade de trabalho, enfim, quais as dificuldades e tudo mais. E, para isso, nós contamos com uma empresa que é especializada nesse tema, né? Existem tem psicólogos que trabalham com esse tipo de questão, apesar deles não estarem ligados vamos supor, um psicólogo clínico não está associado, por exemplo, o trabalho dele não é genuinamente a entrada no mercado de trabalho. Então, a Specialist é uma das empresas a que eu mais conheço, talvez tenha alguma outra que eu não conheço ainda, que façam esse tipo de trabalho. Então, ajuda muito entender como ele se aplica no ambiente de trabalho, quais as dificuldades, quais as possibilidades, etc. Então, acho que é aprofundar e conhecer, né? E aí identificar dentro da sua empresa quais as posições e oportunidades que teriam para essas pessoas. E a comunicação interna é muito importante, de colocar os gestores e os funcionários em geral junto com esse conhecimento, quer dizer, até onde eles precisam conhecer, né, o máximo possível, para despertar neles o interesse, dizer, bom, eu posso contratar. Agora, dando um passo aí atrás, né? Tem que ser também o propósito da empresa, né? Tem que estar ligado à estratégia da empresa, sem dúvida, né? Agora, a gente sabe que a área de recursos humanos ou as áreas de diversidade, né? Que a gente sabe que existem hoje na grande parte das empresas, elas são um elo importantíssimo, uma porta de entrada importantíssima. Então, hoje, as pessoas que mais me procuram são ou as pessoas de recursos humanos ou as de recursos humanos que estão engajadas na área de diversidade, né? Então, eu acho que esse é o caminho. A primeira coisa é, obviamente, o interesse e o propósito de
incluir essas pessoas e conhecer mais a respeito. Eu deixo, inclusive, aqui o meu contato, Marco. Eu tenho, se você puder colocar aí no seu canal, existe um link da Perfeito. SAP que fala sobre o nosso programa. Existem vídeos, inclusive, de depoimentos, vídeos de funcionários nossos do mundo todo, onde as pessoas podem conhecer mais. E o meu contato também, as pessoas podem me procurar. Como eu disse para você, a SAP tem o propósito de ajudar outras empresas a também implementar esse programa. Nós fazemos, inclusive, um workshop anual, ele é global, e a gente convida empresas a participarem também, as empresas que têm interesse, para conhecer mais sobre o espectro, sobre o Autism at Work. E nesse sentido, né, eu vejo que a grande questão aí é justamente o conhecimento, né, e saber que é possível incluir essas pessoas dentro do mercado de trabalho das suas empresas, né? Muito bom. A gente vai, então, divulgar aqui o contato, o link de contato que a Eliane está se referindo, e também já deixo desde já, Eliane, compromissado aqui a divulgação do workshop, quando ele acontecer, para que a gente possa reverberar no nosso mercado corporativo. Em relação à equipe ainda, Eliane, você precisou trazer profissionais especializados, ou o teu grupo de trabalho ele só passou por, vamos dizer, cursos ou palestras ou alguma formação complementar? Você teve que trazer algum especialista para dentro desse grupo? Para fazer a divulgação do Não, trabalho. para implementar o programa, para lidar com esse novo ator dentro do mercado, do seu processo de seleção, para você receber o autismo, identificar as possibilidades, ou isso foi apenas ou isso foi um projeto que envolveu exclusivamente o seu grupo? Você teve que trazer alguém de fora, alguma especialização? Então, a gente trouxe, sim, eu digo às vezes que a gente teve a sorte, né? Talvez, não sei se é a palavra, de ter a empresa globalmente apoiando esse projeto, e esse apoio significa o quê, né? Já nos apresentando uma empresa que era especializada. Então, quando eu tenho que fazer um programa de sensibilização, eu trago esse profissional para estar junto. Como eu disse lá no Rio Grande do Sul, então nós capacitamos os nossos times também internos a conhecer mais para que eles possam falar a respeito, né? Então depende muito do momento e da situação, eu trago sim um profissional de fora para falar, ou eu mesma, pelo conhecimento e nosso grupo de trabalho, consegue introduzir o tema e começar a falar a respeito, né? Mas sem dúvida nós não somos especialistas, né? Em pessoas com autismo só, e como você mesmo disse, bem dito, a gente aprende todos os dias um pouco, né? Então, toda a minha fala, todo o meu conhecimento é porque eu aprendi realmente com um especialista, né, no tema. Isso ajuda muito na sensibilização do time, a tirar dúvidas, porque as dúvidas, elas podem surgir perguntas muito diferentes, né? E às vezes esse especialista pode responder, né? Então, o que essa pessoa pode apresentar? Ela pode ter uma situação de um surto, né? Ela pode ter uma outra comorbidade junto, né? Então, são questões que o time tem receios e faz perguntas, né? Então, e a gente diz que sim, que pode, mas assim como todos os outros profissionais podem, né? Podem também apresentar outras questões e existem algumas que elas são mais frequentes nessas pessoas, né? Mas não são uma regra, né? A gente não pode fazer uma questão estándar para todos iguais, né? É A muito gente individual. comentou, a gente comentou lá no início da nossa conversa de que o tema ele tem se ampliado entre as empresas, e isso, de fato, a gente tem verificado um interesse maior em acolher essas pessoas com autismo. E vocês têm um programa referencial, afinal de contas, desde 2015 já temos aí quase que uma década de, de um programa de sucesso. Vocês servem de benchmark para as outras empresas? Existem outras empresas que estão engajadas em programas semelhantes e vocês trocam informações? Existe um grupo formal ou isso é algo feito de uma maneira informal, contato? Como é que acontece essa troca de conhecimento, Eliane? Hoje tem sido grupo informal mesmo, né? Então, essas empresas me procuram, ou porque elas já têm um programa e querem
desenvolver ou crescer mais a respeito, eu tenho às vezes 1 ou 2 pessoas já contratadas, estão tendo dificuldades e querem saber como a gente lidou com essas dificuldades, se a gente lidou com essas dificuldades ou não, e aí nós criamos esse vínculo com as empresas de troca, né? Então, o que eu sou mais procurada por empresas que ainda não implementaram e querem muito implementar, né? Mas uma ou outra já tem esse programa e quer fazer uma troca, por exemplo, né? E cada uma tem que encontrar sua porta de entrada, qual a melhor porta de entrada, né? Como sensibilizar. Muitas vezes elas me convidam a falar também nas empresas, para esses gerentes, para os profissionais de RH ou para os times de diversidade, né? Isso ajuda muito também, né? Com a minha experiência ou com a vivência que eu tive, e a gente aprofunda mais nos detalhes, no dia a dia, né? E eu vou falando um pouco da nossa experiência, mas eu sempre falo que vocês têm que identificar quais programas que vocês já têm hoje que poderia ser uma boa porta de entrada para a contratação de pessoas com autismo, né? Então, é dessa forma que é dado o nosso contato. E é Muito feito bem. esse benchmark. Então, está aí à disposição da Eliane Dimitri em compartilhar a experiência, em compartilhar o conhecimento adquirido por meio do programa do Autism at Work. Estamos aqui colocando também vamos colocar na descrição do vídeo, Eliane, também aqui na tela, o seu e-mail, o seu contato, e sugerir que as empresas realmente abracem essa causa, que a inclusão, como nós falamos lá no começo, ela merecia políticas de Estado mais eficazes. Infelizmente, elas não acontecem diante das necessidades que a gente se depara, e mais as empresas vêm, de certa forma, cumprindo esse papel, ocupando essa lacuna. Eliane, eu queria te agradecer bastante pela participação no Comunicação S.A. e, desde já, deixar à sua disposição quando houver o próximo workshop, para que a gente divulgue também pelos nossos canais. Marco, muito obrigada a você pela oportunidade de falar a respeito e divulgar o nosso programa. Muito Obrigada. obrigado, Eliane. Muito obrigado a você que nos acompanhou também até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.